Quando você quis experimentar essa vida política que você teve, que foi muito breve, foi um chamado que você recebeu? 15, 16 anos eu me interessei muito mais por essas coisas, pela questão da desigualdade, dos preconceitos. Parece então que a política e a religião elas se completam como arroz e feijão, né? Esse processo de busca por um sentido, o ser humano ele sempre vai tender a se diferenciar dos outros. E a religião, você percebe que o tempo todo Deus está dizendo para você, olha, não é assim. Nosso entrevistado de hoje é um líder espiritual sedento por conhecimento e passa sua caminhada a fim de se deparar com o cristianismo puro. Calma, eu já vou explicar. Ele vai explicar para a gente melhor o que é esse cristianismo puro. Pastor Edson Nunes, seja bem-vindo. Que prazer, viu? Prazer é meu, Bruno. Muito bem. Bom, daqui a pouco eu vou pedir para você explicar realmente o que é esse cristianismo puro, mas Olha, na verdade, seria bom que você explicasse agora, para falar a verdade, viu? Esse cristianismo puro que você vem estudando, na verdade, a sua vida espiritual ela se baseia nisso, a sua vida acadêmica também, porque eu falei que você é um cara muito estudioso. É verdade tudo isso? Não sei, cara, não sei. Quando a gente fala da gente mesmo, é sempre meio ruim, né, cara? A gente tem uma tendência de engrandecer um pouco as coisas que a gente faz, né? Mas Esse é o cristianismo puro, tá vendo? Já começou, tá vendo? Ai, ai. Então, esse cristianismo puro, eu acho que é essa busca por entender e viver a graça, né, que a gente recebeu e que a gente precisa compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor também, né? Eu acho que tem a ver com isso. Na verdade, é muito mais simples do que parece, né? Quando você fala. Falando é tudo muito simples, o difícil é viver isso daí, né? Porque a gente a gente tem uma experiência existencial extremamente meritocrática, né? A gente tem a tendência forte humana de achar que a gente alcançou o que a gente alcançou pelos nossos méritos próprios, né? E isso é justamente o contrário do que é o Evangelho, né? O Evangelho ensina para a gente que o mérito é somente de Deus através de Cristo, né? Então, viver essa graça que a gente recebeu e dar essa graça para as pessoas é muito difícil, né? O que significa dar essa graça para as pessoas? É entender que elas também não precisam ter mérito. É entender que elas são o que elas são e aceitar elas do jeito que elas são. E isso é extremamente complicado. Falar é mole, mas viver isso é bem difícil. Muito bem. E eu fiquei sabendo que você é doutor no tema de Gênesis. É verdade. É verdade? Então eu vou do princípio. Na sua juventude, a sua vida adulta, assim, quando você começou ali, você quis provar um negócio diferente. Na vida pastoral, né, na vida religiosa, vocês têm muita palavra chamado. Chamado é uma palavra muito usada, né, pelos cristãos. Eu recebi um chamado, eu ouvi alguma coisa e eu me senti levado para fazer aquilo. Quando você quis experimentar essa vida política que você teve, que foi muito breve, foi um chamado que você recebeu? O que foi aquilo? Cara, tudo são coisas da adolescência, né, eu acho. Eu tinha meus 10, 11 anos e meus pais, eles eram extremamente controladores em relação ao que a gente assistia na televisão, né? E a gente basicamente não podia ver televisão, muito menos filmes, né? Mas eu lembro que um filme que eu vi, que me marcou, provavelmente deve ter sido no dia do meu aniversário, um filme chamado JFK, Pergunta que Não Quer Calar, do Kevin Costner, né? Ele é o ator, acho que ele dirige também, ou se eu não me engano é outro diretor, mas enfim. E nesse filme fala de como o JFK morreu, tem aquela teoria toda da bala mágica, ele tenta lá explicar, etc. E eu fiquei fascinado por aquilo, comprei uma biografia do JFK, e aí na biografia falava bastante sobre a relação dos Estados Unidos com Cuba, a tentativa de invasão da Baía dos Porcos e tudo aquilo e tal. Aí eu me interessei por Cuba, porque afinal de contas os Estados Unidos se preocupar com Cuba foi uma coisa que me deixou bolado, né? Aí fui atrás de Revolução Cubana, entendi a Revolução Cubana, li sobre a Revolução Cubana, li bastante sobre Che Guevara, sobre Fidel Castro. Depois fui ler sobre a Revolução Russa, marxismo e todas essas questões, né? Que não deixa de ser uma bíblia também, né?
Gigante. Obviamente não li o Capital, eu li partes assim bem soltas, de acordo com o tema que eu queria pesquisar na época, mas estudo eu tinha 15, 16 anos, né? E isso foi dos 12 em diante, né, que começou essa jornada. Aí, com os 15, 16 anos, eu me interessei muito mais por essas coisas, pela questão da desigualdade, pela questão dos preconceitos, e aquilo foi me impactando, né? Eu tinha professores que eu sempre tive amigos mais velhos, né? Todos os meus amigos eram bem mais velhos. Eu tinha alguns amigos da minha idade, obviamente, mas a maior parte deles eram mais velhos. E eu fiquei muito amigo dos professores de geografia, de história, de biologia. E aí, na hora do recreio, na hora do almoço, eu saía com eles para ficar batendo papo e tal. E nesse meio tempo eu fui exposto então a esse. Ah, que susto, achei que tivesse sido expulso. Não, exposto a esse mundo da política, comecei a entender a questão político-partidária no Brasil, me interessei bastante na época pelo PSTU, que é aquele do bordão contra burguês, vote 16. E fiz muitos amigos, pessoas muito, muito legais. Eu entrei na Faculdade de Letras da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ. É, é, Participei de uma chapa para o Diretório de Letras, a gente perdeu, mas eu também participei de uma chapa do Diretório Central, que acabou ganhando, não? O DCE da UERJ, que a chapa acabou ganhando. Então, eu tinha muitas pessoas legais, eu participei de muitas passeatas, eu falava nas passeatas e tudo. Mas, em determinado momento, eu percebi que aquilo não respondia algumas questões, né, muito existenciais, né, de uma busca por um processo transformador, né. A política, ela obviamente é extremamente importante, mas ela não responde todas as coisas, né? Ela não aponta todos os caminhos possíveis, né? Ela resolve problemas econômicos, ela resolve alguns problemas sociais, mas ela não resolve coisas que estão relacionadas a quem você é, né? A sua própria existência, etc. Então, eu já com os meus 18 anos, eu já pensei, cara, isso daqui não vai ser para minha vida, entendeu? Isso daqui é legal e tudo, eu curto, mas tipo, não vai rolar. Isso que você está dizendo é interessante porque aí parece então que a política e a religião elas se completam como arroz e feijão, né? Porque se essa questão das nossas questões existenciais não são resolvidas com política, a espiritualidade de repente ela preenche essa lacuna, né? Sim, com certeza. Ela preenche uma lacuna existencial, ela preenche, mas ela também resolve diversos problemas sociais também, né? Não resolve problemas econômicos, mas resolve problemas sociais claramente, né? Então, você tem e eu gosto, eu sempre menciono esse estudo, porque eu acho que é um estudo extremamente impactante para você entender isso que eu estou falando. Obviamente que ele não fala de espiritualidade, mas é um estudo do Norbert Elias, né? Ele escreveu um livro chamado Os Estabelecidos e os Outsiders, em que ele estuda uma sociedade, e essa sociedade específica é composta de pessoas do mesmo gênero, da mesma raça, quer dizer, da mesma raça, da mesma classe social, que trabalham no mesmo lugar, que têm a mesma religião, que têm a mesma etnia, etc. E mesmo nesse ambiente eles criam uma maneira de se distinguirem uns dos outros, né? Que é justamente os estabelecidos versus os outsiders. Então, numa sociedade onde tudo é igual, o ser humano tende a arranjar coisas para se diferenciar uns dos outros, né? Então, nessa sociedade eles arranjaram um jeito de se diferenciar. Eles se diferenciaram a partir daqueles que estavam há mais tempo naquele lugar e aqueles que chegaram depois naquele lugar. E a maneira como eles se tratavam parece muito com a maneira como a gente se trata quando a gente polariza certas questões, né? Então, era uma maneira bem odiosa, né? Então, a gente percebe assim que nesse processo de busca por um sentido, o ser humano ele sempre vai tender a se diferenciar dos outros. E a religião, né, principalmente a espiritualidade bíblica, aquela que você busca nos ensinos de Jesus e do Antigo Testamento, você percebe que o tempo todo Deus está dizendo para você, olha, não é assim, não tem essa diferenciação. Talvez a parábola mais forte em relação a isso são dos trabalhadores na vinha, né?
Então, Jesus conta uma parábola em que um homem saiu para procurar trabalhadores de madrugada, depois às 9, depois ao meio-dia, e depois às 3 da tarde, depois às 5 da tarde, e no final ele pagou a mesma coisa para todo mundo. E aí, aqueles que trabalharam mais do que aqueles que chegaram por último, quando viram que todo mundo tinha recebido igual, eles ficaram indignados. Falaram assim, poxa, mas... E a frase que Jesus usa na parábola é muito emblemática, ela diz assim, o Senhor os igualou a nós, né? Quer dizer que para o Senhor todo mundo é igual e o Senhor vai tratar todo mundo da mesma maneira, ou seja, o ser humano tem essa tendência de não querer ser igual aos outros, né? De querer ser diferente, de querer ser especial. Mas no Evangelho, na Bíblia, não, todo mundo é igual porque Cristo trata todo mundo com a mesma graça, né? Com o mesmo amor. Então, acho que a religião responde esse anseio existencial, mas ela também dá esse caminho social, né? Ou seja, quando você olha para questões de desigualdade social, de preconceitos, de raça, de gênero, de religião, você consegue perceber pela Bíblia que não há necessidade, que não há, na verdade, não há só necessidade, não há possibilidade de cristianismo exercer esse tipo de coisa, né? De perpetuar desigualdade, de perpetuar preconceitos. Pelo contrário, o cristianismo ele precisa acabar com essas desigualdades, precisa acabar com esses preconceitos, ou pelo menos buscar que eles tenham fim, né? Ou seja, eu acho que a religião ela só não resolve questões econômicas, né? Mas aspectos sociais, ela ajuda ou deveria ajudar bastante. Né? Mas acaba indiretamente resolvendo, né? Se você for pensar que você faz caridade, você é uma pessoa que promove o amor, de repente outras pessoas também são beneficiadas com isso, né? Você não vai deixar que ninguém passe fome, por exemplo. Assim, a gente atravessou diversos modelos econômicos e o cristianismo esteve presente em todos eles, né? E se você é realmente um cristão verdadeiro, então você se preocupa não talvez em detonar ou mudar ou transformar os aspectos econômicos, mas você se preocupa em qualquer que seja o modelo econômico, você se preocupa em ser uma pessoa que atua socialmente, que atua espiritualmente, para transformar a vida das pessoas, não só com pão, mas com o evangelho também, né? Edson, vamos fazer uma pausa rapidinho e a gente já continua com o nosso papo, tá bom? O cristianismo, ele tem muitas coisas parecidas com o discurso socialista. Karl Marx estava certo, então, em algum ponto? E óbvio que tem alguns pontos que se relacionam com a Bíblia. Conversei com um pastor e ele confessou que em alguns grupos ele tem um pouco de constrangimento de assumir que ele é evangélico. As pessoas associam pastor a indivíduos como o Edir Macedo. Eu não sou um cara pobre, pelo contrário.